esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, narrado por São Mateus. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa dos céus. São palavras da salvação. Meus diletos irmãos, 2 páginas bíblicas a Igreja nos faz ler na liturgia de todos os santos, intimamente correlacionadas. Uma é a página do Apocalipse, primeira leitura, onde São João Evangelista tenta transmitir uma imagem da grandeza do céu, onde os bem-aventurados louvam a Deus numa festa de pureza e de alegria, que palavras humanas não são capazes de descrever. E fala, além disso, de um povo imenso, proveniente de todos os pontos da terra e de todos os momentos da história, todos reunidos na casa da perpétua felicidade, com Deus e com Ele para sempre. Tudo isso nos mostra como o cristianismo é uma religião de plenitude, multidão, número incontável, grandeza imensa, tão grande como é grande a misericórdia de Deus. Mistério ainda envolto na sombra da fé, mas que um dia será plenamente revelado na luz de Deus. Porém, o cristianismo é também uma religião de esperança. E por isso, a outra leitura da liturgia dos santos é a página do Santo Evangelho de São Mateus, onde se enumeram as bem-aventuranças, o modo como devemos viver, as bem-aventuranças, o modo como devemos viver, para garantir na esperança a plenitude de que nos fala o livro do Apocalipse, primeira leitura. Viver na pobreza. E a primeira bem-aventurança, não necessariamente no sentido de não ter dinheiro, não é isso que fala o Evangelho, mas no sentido mais profundo de não ter apego ao dinheiro, de usar os bens da terra, mas sem ser escravo deles. Viver na mansidão, no empenho de construir a paz, na pureza de coração, no amor à justiça, na paciência das tribulações, na coragem de sofrer perseguições por causa da justiça. Quanta coisa boa nos ensina as bem-aventuranças. Vale a pena, durante a semana, tomar nosso folheto que vocês podem levar para casa, ou então a Bíblia que vocês têm em casa, pegar o Evangelho de São Mateus e ler pausadamente, meditar, fazer um pequeno exame de consciência. Como nós estamos vivendo? Pessoas há
que quase não tem nada, nada. Mas ai daqueles que põem a mão naquilo que é seu. Não é a bem-aventuração. Não é, esses aí não são pobres de espírito, não. Os santos, nossos irmãos mais velhos, viveram assim, as bem-aventuranças. E se hoje são bem-aventurados no sentido pleno dessa palavra, é que viveram na terra o espírito das bem-aventuranças, como nós devemos viver no espírito das bem-aventuranças. É essa uma das principais lições que havemos de tirar na festa de todos os santos, não só invocados como protetores, mas imitados como guias do caminho do Evangelho. Aliás, só assim temos o direito de invocar os santos para que nos ajudem. Se nos empenharmos em imitá-los, em seguir seus exemplos, em nos tornarmos, de um certo modo, parecidos com eles. A devoção popular, muitas vezes, parece interpretar isto de um modo puramente exterior, eu diria até quase teatral. Caminhar, por exemplo, numa procissão com as vestes características de Santo Antônio, de Santa Rita, de São Sebastião ou de outro santo. Mas o que vale não é ser parecido com o santo no aspecto exterior, mas assemelhar-se a ele pela virtude interior. Isto sim. Por exemplo, muito importante, imitar Santo Antônio na sua fé, no seu amor à palavra de Deus, na sua caridade para com os pobres. Como é importante, quanta coisa Santo Antônio nos ensina. Onde seu pai estava sendo levado à forca inocentemente, ele chamou a atenção do juiz e de outras pessoas que acompanhavam o cortejo e disse: vocês estão cometendo uma grande injustiça, condenando o inocente, que era o pai dele. O juiz disse: mas como o senhor prova que não é o senhor o assassino dessa pessoa? Santo Antônio falou: vamos até o cemitério. Vocês conhecem a história. Foram até o cemitério. Quando chegou no cemitério, perto da sepultura onde estava sepultado o assassinado, fez uma oração e, em nome de Deus, pediu que aquele falecido levantasse do túmulo. Ele levantou-se e todo mundo ficou espantado. E Santo Antônio perguntou, em nome do juiz: foi esse aqui que te matou, que tirou sua vida? E o falecido respondeu: não, não foi ele é inocente. E a história não termina aqui. Aí veio o mais importante. O juiz então disse: bom, já que o senhor teve força de perguntar se é ele, pergunta agora quem foi o assassino, quem foi que o matou. Aí Santo Antônio dá uma grande lição: senhor juiz, eu não vim aqui condenar, eu vim aqui salvar o inocente. Quanta caridade, quanta caridade. Imitar Santa Rita no seu espírito de oração e de sacrifício, na grandeza de seu perdão para com os inimigos. Não só acolheu aquele que tirou a vida do seu esposo dentro de casa. Imitar a caridade universal de São Francisco, o amor à Sagrada Escritura em que refugiu Santo Tomás de Aquino, a pureza das virgens, a firmeza dos mártires que não hesitaram em derramar o sangue para dar testemunho de que Jesus Cristo. Meus irmãos, como está faltando do mundo de hoje a coragem. Às vezes nos deixamos levar pela vergonha, pelo respeito humano. Até para as coisas mais simples, até para os compromissos mais simples da vida cristã. E não podemos ter vergonha. Nossos irmãos separados estão sempre falando da religião deles e nós muitas vezes temos vergonha de dar um bom exemplo. Quando, portanto, a Igreja faz destilar no seu calendário a maravilhosa série dos apóstolos, dos mártires e de todos os santos, os invoca coletivamente na festa de todos os santos, não quer apenas aclamá-los e glorificá-los,
nem quero apenas invocar a proteção deles como intercessores nossos, que são diante de Deus. Tudo isso a igreja faz, mas não é só, é mais importante. Quer também e, sobretudo, apresentá-los a nós. A igreja hoje quer apresentar os santos a nós, cada um com suas características, conforme citamos antes, para que os imitemos. A caridade de Santo Antônio, o perdão de Santa Rita e outros mais. Por isso mesmo, não é demais lembrar que um bom cristão deveria conhecer pelo menos um pouco da vida dos santos, sinais da presença de Deus na história, grandes na humildade, sábios na sua simplicidade, companheiros de nossa caminhada no tempo e guias seguros para nos perdermos o rumo da eternidade. Isso é que é os santos. Por isso, não é demais lembrar que um bom cristão, como somos nós, deveria conhecer pelo menos um pouco da vida dos santos, para que nós possamos não somente pedir a sua intercessão, mas que possamos imitar os seus exemplos. Dom Luciano, de saudosa memória, dava muito valor à vida dos santos. Ele dizia que uma das preocupações dos padres nas suas pregações não é ficar falando de coisas difíceis, não, mas apresentar o santo do dia e contar um pouquinho como é que foi a sua vida, para que a gente possa admirar, pedir a sua intercessão e, ao mesmo tempo, imitar suas virtudes. Durante essa semana, o que nós vamos fazer é procurar viver o espírito das bem-aventuranças. Aproveitamos a nossa oportunidade, esse nosso encontro, para informar e agradecer as ofertas que foram feitas no mês de outubro em favor das obras assistenciais. Neste mês, a importância foi maior, porque fizemos a campanha em favor das missões e as pessoas se sensibilizaram e se mostraram mais generosas, mais do que sempre. Então, arrecadamos aqui no mês de outubro 13 mil reais, mais ou menos, 13 mil reais. Encaminhamos a CNBB para as missões 5.800 reais. Para a Sociedade São Vicente de Paulo, 4.200 reais. Para o Hospital Senhor Bom Jesus de Congonhas, 2.000 reais. E para a Associação Provida, 1.000 reais. Perfeito um total de 13 mil reais. Portanto, missões 5.800, Hospital Bom Jesus 4.200, Hospital 4.200, Hospital Provida 1.000 reais. Um total de 13 mil reais. A todos, muito obrigado e que o bom Jesus abençoe essa generosidade. Nós estamos ajudando, imitando nossos irmãos santos na sua generosidade. E Deus vai recompensar a todos. Muito obrigado, o bom Jesus recompense. Amém.